14 de fevereiro de 1987. Encontros Casa, segundo período. Sri Aurobindo sobre sonhos. Sri Aurobindo, obras completas, volume 18, páginas 419 a 425. É sobre sonho, não? Hoje seria a parte de Sri Aurobindo. Eu não tinha material com que compacto, que daria assim uma sequência infalível à informação assim completa sobre isto. Eu até assim li várias vezes assim a primeira parte aqui é de A Vida Divina. Isso é no capítulo A Ilusão Cósmica, que vem em seguida o divino e o não divino. E no entanto, assim, achei ainda no carro, fiquei pensando, assim, difícil entrar nisso, mas acho tão interessante ver como ele chega ao sonho. Ele não vai longe não começa do fator psicológico, não faz do ser humano. Mas, bom, a gente está sonhando, então o que significa isso? Mas ele chega para isso assim de um lado totalmente inesperado, um lado muito grande, afinal. Então talvez seja interessante. Assim, nos custe um pouquinho, é bom. A questão que é muito o tema de A Vida Divina é como existem visões do mundo, especialmente no Oriente, na Índia, que declaram o mundo uma ilusão e algo que nos sentimos como que mentem para nós. Então, ele, assim, como que incansavelmente pega uma após outras destas visões, teorias, percepções e descarta a verdade disto, ou reduz isso a uma verdade parcial apenas. Mas escrupulosamente, não dizendo não presta, mas entrando na coisa, identificando e a partir de então mostrando que não é isto. Ou se é isto, se nos parece assim, então é apenas um aspecto da coisa, mas não é um aspecto central. Então, neste esforço, então, eu chego agora aqui a dizer a ilusão cósmica é às vezes encarada, embora esta não seja a posição aceitada, como algo que tem o caráter de uma experiência subjetiva não real. Ela então, ou pode ser, uma figura de formas e movimentos, um conjunto de formas e movimentos que surge em algum sono eterno das coisas, ou numa consciência de sonho, e é temporariamente imposto sobre uma existência pura e sem feições, autoconsciente. É um sonho que toma lugar no infinito. Estou pensando agora nas bolhas de sabão, né, que a gente produzia aqui, as crianças. Então, assim, uma tal bolha que foi bem grandes bolhas, coloridas, arco-íris. Se essas bolhas tivessem a capacidade de espelhar o ambiente, então a gente fez alguma coisa assim como seria a ilusão cósmica, não? Quer dizer, algo que aparece temporariamente, daqui a pouquinho a bolha já parte e já não existe mais, mas que reflete algo que parece real, mas não é real, apenas é um reflexo de algo real.
ou totalmente enganador. Então, nesse sentido, ele fala aqui. Então, às vezes, a ilusão cósmica é, às vezes, encarada, embora esta não seja a posição aceita, não é a palavra final, como algo que tem o caráter de uma experiência subjetiva não real. Ela é, então, ou pode ser, um conjunto composto de formas e movimentos que surge num sono eterno das coisas ou numa consciência sonho e temporariamente imposta sobre uma existência, a existência do uno, pura, sem feições e autoconsciência. É um sonho que toma lugar no infinito. Em certas filosofias, a analogia de sonho é dada, mas somente como uma analogia, não como o caráter intrínseco da ilusão do mundo. Se usa como comparando o mundo, se usa a imagem do sonho, mas não diz que o mundo seria realmente um caráter da natureza do sonho. É difícil para a mente física positiva admitir a ideia de que nós, o mundo e a vida, a única coisa que nossa consciência testemunha positivamente são não existentes ou inexistentes. Uma coisa vazia imposta sobre nós através desta consciência. Certas analogias são lançadas, as analogias especialmente de sonho e alucinação, a fim de mostrar que é possível que as experiências da consciência que isto pareça ela real e, no entanto, prova ser sem nenhuma base e sem nenhuma base suficiente na realidade. Quando essas analogias são lançadas, as analogias especialmente sonho e alucinação, a fim de mostrar que é possível para a experiência da consciência humana isto parecer a ela real. E, no entanto, prova isto ser sem nenhuma base, ou então, no mínimo, sem nenhuma base suficiente numa realidade. Assim como um sonho é real para o sonhador enquanto ele dorme, mas mostra ser não real quando ele acorda, assim nossa experiência de mundo parece real para nós e positiva, mas quando nós nos afastamos da ilusão, veremos que ela não tinha nenhuma realidade. Quer dizer, o fenômeno, não? O que a consciência abraça, o que a alma abraça, cria um mundo, cria uma realidade. Então, enquanto se vive isto, é real para nós. Essas são coisas, fatos bem reais. Não? Às vezes a pessoa diz, bom, estou imaginando a coisa. Não, para ela é realidade.
realidade bem séria. Então, nesse vídeo, enquanto dizem, então, enquanto estivemos na ilusão, vivendo a ilusão, ela é real para nós. Mas se tivéssemos a chance de nos afastar dela, veríamos como o que vivemos, a chance que seria real, é na verdade não existente. Isso então é uma referência ao mundo, ao cosmos, a nós, a nossa vida, a tudo. Então, eu pulo um pouquinho para não complicar demais. Só para ver como apareceu o sonho. Então, o sonho seria uma consciência sonho para a qual o mundo aparece dentro desta consciência sonho, que não é consciência acordada. Então, o mundo então não seria o mundo real, mas seria o mundo de sonho, o mundo ilusório. Seria então a explicação. Então, ele, para analisar isso mais diretamente, ele chega então ao sonho. Só nesta conexão, só com este fim. Para ver se realmente o sonho é uma coisa não real ou real. Para a partir daí, então, poder dizer, bom, mas se vocês acham que seja uma espécie de sonho subjetivo, mas o sonho é uma verdade, é uma realidade. Então, o sonho, então, é sentido ser não real, primeiro, porque ele cessa e não tem nenhuma validez adiante quando passamos de um status de consciência para o outro, que é o status normal. Mas isso em si não é nenhuma razão suficiente. Porque pode ser muito bem que haja estados diferentes de consciência, cada um com suas próprias realidades. Se a consciência de um determinado estado das coisas recua e então seus conteúdos são perdidos, ou mesmo quando apanhados na memória parecem ser ilusórios, tão logo que passamos para um outro estado, isso seria perfeitamente normal. Mas não provaria que a realidade do estado em que agora estamos não provam a realidade do estado em que agora estamos e a não realidade do outro que deixamos atrás de nós. Mais uma vez. Não é gratuitamente, mas é você trabalhando para entender, para anotar, para tentar pegar o sonho, no caso. Quer dizer, você tem que se tornar consciente. Aí você pode começar a entender a coisa. Mas não simplesmente você sonhando, ficando impressionado, correndo para todo mundo, contando seu sonho, dizer o que significa isso. Não sei bem o que significa isso. Será que aí nada será feito? Então mesmo nos sonhos, em relação aos sonhos, trabalho, sistemática, método, esforço, raciocínio. Então este é o conselho mais direto que cada um já pode experimentar hoje à noite. Uma vez que você tem o controle, você pode parar, evitar completamente você como que ser engolido no sono e ter que ir para o mundo onde você vive horrores e coisas assim difíceis
Não. Quando você tiver controle, isso acaba uma vez por todas. Mas você tem que fazer isso antes de dormir. Então ele diz, você se torna como um vasto mar. Quer dizer, o mar que é completamente calmo, quieto, vasto. Bem, você torna sua mente assim, vasta, calma, como uma superfície chata, sem moção. Então seu sonho será excelente. Moção. Sem moção. Que moção é menos que movimento, não? Movimento delicado. Bom, nós estamos praticamente no limiar do tempo, não? Como queríamos fazer a reunião ainda. É tudo interessante, não é? Eu penso que podemos parar aqui, não? Acho que foi colocado bastante material, bastante sugestão. E obviamente que nós não vamos, depois de termos 30 ou 50 ou 40 ou 70 anos vividos sem esclarecimentos, poder esclarecer dentro de meia hora. Impossível, não? Totalmente. Apenas a percepção de o quanto nosso conhecimento é incompleto, unilateral. Quanta energia que colocamos nas coisas que nos são dadas como afazeres ou como trabalho, e quão pouco tempo e energia dedicamos, ou nenhum mesmo, dedicamos a pesquisas desse tipo, ou a trabalhos desse tipo. Teria alguma pergunta? Nem sei se saberei responder, mas alguma parte aqui que alguém gostaria de ouvir mais uma vez? Ou... Entre o adormecer e o sono, né? Uma frestinha também que ali você pode receber informações, né? A coisa parece que vem... Sei. Uma fase muito... onde você recebe facilmente influências, não é? Sim. Não é uma coisa que foi construída durante o, né? É uma coisa que vem de fora, assim, então parece que tem que ficar muito quietinho também, porque tem que pegar o... Não é rabinho, não, mas deve ser o chifre. Pegar, né? Parece que psicografia talvez seja esse estado. Não sei se isso é comum para a
todos. E não sei também se isto seria, em termos mais profundos, realmente, mais verdadeiros, válido dar muita atenção a isto. Ela pula esta fase totalmente, não? Ela fala assim, justamente da preparação do sono, através de um silêncio da mente, ou através da concentração da mente em alguma coisa construtiva, elevada, alta. E com esta consciência você vai para dentro do sono diretamente. Então, uma outra coisa não interessa a ela. Porque, como você diz, pressupõe que a mente está como que sem estar concentrada em alguma coisa determinada. E nem se esvaziou totalmente, senão isso não poderia se imprimir nela. Talvez a preparação não tenha sido suficiente para já poder entrar nesse sono construtivo. Mas... Seria? É sonho? Não é sonho. Existe uma outra coisa que não é sonho. Ela diz, a partir do momento que você consegue parar toda esta atividade inútil durante a noite, exaurir-se, desgastar-se, que você pode começar a ter não mais sonhos, mas experiências, quer dizer, vivências, eu diria, durante o sono. Aí, isso depende de cada caso individualmente, não? Se isso seria uma experiência, um sonho. Seria essa experiência de deixar o corpo? Sim. É quando você consegue fazer isto, no caso do corpo, sair do corpo, você consegue fazer isto voluntariamente. Mas sem saber fazer isto, você pode perfeitamente, durante o sono, ter experiência, quer dizer, viver. Ela diz que isso é about Savitri, sobre Savitri, são pinturas de Savitri, da pintura Ruta, e a mãe comentando tais pinturas e as passagens do poema Savitri que dizem respeito a cada pintura é uma ilustração de um certo número de versos Savitri. Então o livro contém a pintura, os versos de que se originou a pintura, ou em que se inspirou a pintura, e um comentário da mãe sobre tanto a pintura quanto os versos. Então ela diz lá alguma coisa... Eu não sei agora... Essa pintura é uma coisa inteiramente assim meio confusa, colorida, assim, e dentro disso tem um olho aberto olhando para fora disso. Mas não tem corpo, é tudo assim amorfamente organizado. Me parece que é uma pintura. Ele diz mais ou menos que os seres interiores evoluídos, quer dizer, onde o ser interior for muito maduro, grande talvez, que ele trabalha quase sempre durante a noite. A pessoa, eventualmente, não tem nenhuma consciência disso. Então, imagina, vamos dizer, por exemplo, Sri Aurobindo, não? Ele chegou, vamos dizer, a tomar consciência de si, de sua verdadeira natureza, de sua verdadeira missão, no seu 72, 1902, aos 40 anos, por isso, um pouco antes, 35 anos de idade, 40 anos por aí. Até lá, naturalmente, ele já nasceu com esta coisa grande nele. Então, com certeza, isso já trabalhou fora do corpo dele durante a noite. Durante o dia está dentro, obviamente, não? Preso pela consciência, mas durante a noite sai e faz seu trabalho, volta para ele. Então, isso quer dizer, vamos dizer, que não necessariamente
a nossa memória é um índice seguro sobre o que somos ou fazemos durante a noite. E que nem precisa ser o que a mãe diz, que eu saio conscientemente do meu corpo e volto conscientemente para ele. Aí eu já tenho consciência daquilo que eu faço. Mas pode ser uma coisa que se vela a minha consciência acordada, inclusive. Por isso eu digo, é individualmente diferente, é difícil de... Queria entender uma coisa. Essa saída em seguida, várias vezes, né? Não seria para essa mesma região da gente, seria para regiões assim onde só o corpo sutil pode estar. Eu não falo de um corpo sutil, eu falo de 12 corpos sutis, 11. Sim. Primeiro você está aqui. Esses corpos sutis podem penetrar, não para essa região que ela tinha o dela mesmo, para estar. Mas se você está em um corpo sutil, você pode ir a Nova York ou para onde você quiser. Não era só para a região de cima. Aí não sei dizer. Como eu não faço esse tipo de viagens conscientemente, então não sei dizer. Mas é óbvio, se eu não estou mais no meu corpo físico, eu vou me aproveitar. E vou para onde não posso ir assim. Sem passagem, sem tudo. Sem pagar passagem. Ótimo. Também. Por que não? O que lhe dê na cabeça. Se você tiver na cabeça naquele estado, então o que lhe dê na cabeça, você faz. Que finalidade, que função teria, por exemplo, sonhos que não são exatamente revelações, não são assim, como você descreveu ontem, a sua ideia do que seria assim, essa região do subconsciente, e como agora você falou, pode ir a Nova York, não sei onde, que finalidade, que função teria esse tipo de sonho que as pessoas fazem esse tipo de coisa, né? Quer dizer, o que é que decide, ou o que leva elas a fazer isso, e de repente, assim, perceber mesmo os lugares, ou pegar acontecimentos, não sei bem como é que não tem, você não percebe importância maior disso, né? Nem para a pessoa, nem para não sei, mas o que olha, o que a mãe Shelby responderia seria, olha, isso depende totalmente do contexto, do momento, da pessoa. Então, se você me dá dados sobre a pessoa, sobre o que ela vive atualmente, como ela é, o que acontece durante as noites, não só nesta noite, mas a noite antes, a noite depois, etc. Aí posso lhe dizer alguma coisa. Assim, pode ser tudo, ou pode ser nada. Não tem uma explicação que caiba em todos. Não tem, não. Pode ser uma total bobagem e nada absolutamente... E pode ser veladamente uma coisa muito importante, mas que só você conhecendo a particular circunstância daquela pessoa, o momento em que ela está, o que está esperando, não sei o que, procurando, e você de repente vê, se você tiver a inteligência treinada e clara, você vê, então de repente, bom, este lugar, aquela pessoa, aquele movimento lá, óbvio, significa isto. Que talvez não se revista de uma coisa espantosa, gloriosa, colorida, brilhante, não seja simples, talvez. Acho só de caso em caso poderia se viver isso. Sim. O sonho, tem que dizer antes, particularmente eu sonho mais no início da manhã, assim, antes isso parece ser um fato psicológico mesmo, não? Ou psicológico não, orgânico, não sei como dizer agora, que a psicologia afirma que são os últimos minutos antes de acordar que acontecem os sonhos. Ou então, se eu estou dormindo, alguém me acorda,
e eu não quero levantar, eu prorrogo meu tempo, daí volta a dormir de novo. Então, realmente, os sonhos muito fortes. Você sonha assim, com coisas que estão ligadas, isso é pelo sonho, mas com outra coisa também. Sim. É uma mistura. Sim, aí mistura mesmo, sim. 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 É, certo? Óbvio. Sim. Interessante, né? Então os pais teriam também de receber, além de todo outro treino, já um treino em como se comportar diante dos sonhos de seus filhos. Muito importante. A escola em carreira para o filho, força o filho para estudar, fazer isso, aquilo, compra consultório médico de odontologia, compra, então tem que fazer isso, aquilo, e acham que estão fazendo grande coisa para ele, enquanto estão estragando a verdadeira caminhada dele, não é? Possivelmente. Sim. Você? Não. Ao mesmo tempo? Nós mesmos, e apesar do esforço e da procura e da busca nessa área, estamos tateando, né? Tentando aprender alguma coisa, quanto mais para transmitir. Dar uma orientação correta sobre o que seja, como. Sim. Geralmente, só com formação muito técnica que pode mexer numa área dessa. Né? Só que essa formação técnica não existe nesta área. Eu vi assim os analistas que eles procuram mexer nessa área, né? Procuram mexer sim. E mexem mesmo. São subtécnicos do assunto, não é? Quer dizer, tem saúde em tudo, tem uma verdade, não? Mas às vezes de uma mente bem desprendida mesmo, não bem, para poder ver a coisa e sentir, avaliar até que ponto isso é realmente assim ou assim. Não, eu só digo, vamos dizer, como assim ninguém nem imagina o que é necessário para ser pai. A última coisa que a pessoa diria, eu interpreto sonhos do meu filho, por favor. acontecerá depois. Entra nesse mesmo raciocínio. E a outra pergunta. Eu peguei um livro do Zancan, comecei a ler e assim, tive medo. Então, onde que o medo entra nessa história? Dos sonhos ou do livro? Ou do... Sim, porque o livro falava sobre essa coisa. Ah, sim. Bom, a primeira coisa é bem clara, se você está em contato com seu ser interior, como a mãe diz, quando você afastou essas visitas em lugares difíceis, ruins de si, e vive em contato com seu ser interior durante a noite. Então é óbvio que as mensagens dele, que sabe as coisas realmente, quando nós não sabemos as coisas, que podem mostrar muito sobre o que acontecerá. Bem óbvio, bem claro. Por dentro já está tudo determinado. Não em detalhe, mas nas grandes linhas. E a segunda coisa, eu não sei, por exemplo, eu lendo a mãe, o Sri Aurobindo, nunca tive medo. Nunca senti medo. Assim, as coisas mais drásticas, a mãe pode ser muito franca, muito, assim, quase realmente ferir, não quase, com a franqueza dela, mas nunca senti medo. Então eu posso imaginar que eu poderia sentir medo quando alguma coisa é dita de maneira assim meio velada, meio oculta, meio
distante, não? Meio ameaçadora, meio dizendo se isso acontece assim, assim, você não sabe, tem cuidado, etc. Aí, eu posso imaginar isso. Mas aí não foi uma mente clara que escreveu, não foi um amor que escreveu isto. Mas foi um ser vital mesmo. Você botou a gente ter poder sobre alguém, que se com medo tem poder sobre você. Que tem na pega. Então você pega o livro, joga no lixo, ou queima ele, rasga. Às vezes a gente tem que rasgá-lo na sua consciência, não é a primeira coisa. Sim. Foi mesmo de ontem, do relógio interior, seria o subconsciente. Relógio interior? Assim, a coisa do pensamento. Sim, o despertador? Sim. As influências, né, já concorda com o susto, ou mesmo despertador material. Não, quando você acorda assim, você acorda sem susto. Quando você acorda dirigido por essa vontade interior. Teria que ser, então, teria que fazer o trabalho do despertador interior. Olha, passa 3 noites antes, 3 depois, 3 vezes você interrompe no meio, a sua prece faz no meio. Depois 3 você diz 25 palavras, depois dá o despertador, depois completa a sua prece. E experimenta. Aí você vai saber depois. É que eu me esqueci. Foi do subconsciente. Como seria mesmo que você falou? Adquirir esse ritmo. Não, ele falou isso como fenômeno quando o subconsciente já começa a ser influenciado pela luz e se abre à luz. Então ele dá uma série de fenômenos que, por exemplo, tudo que surge do subconsciente não consegue mais se colocar diretamente sobre a consciência, mas passa pela crítica, pela percepção crítica da mente, de modo que você pode afastar-se de si, se você não estiver de acordo. E a última característica, então, foi que ele falou do sexo também, que você, então, mesmo sonhando, você vê o ataque, vê a influência sobre você e recusa isto. E pode evitar qualquer reação. E como última coisa, que você então adquire o poder de poder fazer uma formação potente antes de dormir para você acordar quando você quiser. Isso seria um sinal de que o subconsciente não mais te confunde, não mais mexe com você no sono, mas que a sua consciência consegue mesmo regular o movimento do sono, a duração do sono. Foi nesse sentido. Duas observações também. É que quando você está com predisposição do corpo antes de dormir, às vezes você está assim, relaxa muito, muita gratidão, né? Do dia, da vida. Isso vai penetrando junto do sono, daquela sonolência, sabe? Sem analisar o sonho, pensar, nem ir com esse fim. No dia seguinte você tem uma solução de um problema, sabe? Desperta assim, uma clareza de como resolver uma coisa. Isso aconteceu várias vezes sem nem lembrar do sonho. Seria então ter resolvido isso. Como já aconteceu com as crianças também, às vezes aconteceu algum problema durante o dia, né? Uma braveza, alguma coisa assim, que a gente sente que não foi bom. E nesse momento também, né, de oração, assim, profunda, relaxar muito, né? E tentar mostrar para ela como uma fraqueza, sabe? Uma conversa assim, mais profunda entre o sono e o sonho. Sem ter sonhado, no dia seguinte, ter sonhado. Entendeu? É só a gente colocar o problema para o ser interior, que então trabalha isso durante a noite
devolve isso à consciência durante a manhã, na manhã. Que não é nada misterioso nesse sentido. Misterioso que... Tudo é misterioso nesse sentido, sim, mas... Normalmente teve ali dentro disso sim. Que foi resolvido. Sim, sim. Ou só a predisposição da energia ajudando a sofrer. Acho que tudo é possível, né? Pode cuidar. Sim. A intenção é colocada em parte. Bom, a intuição ela vem de regiões mais altas de consciência, mais altas do que humanas, mas pode se comunicar com a mente ou com o vital ou com o físico também. Estava fazendo um paralelo de despertar. A pessoa tem que acordar às 6 horas da manhã, de repente dorme e tal, dá o estado às 6 horas. Isso vem do subconsciente. Vem do subconsciente, mas tem um subconsciente já, no mínimo, em alguma parte clara, ou clarificada, limpo, não A é? pessoa acordada é um padeiro. Sim. Faz massa de pão. Sim. Tem que medir essa massa. No geral, tirar um bolo assim, tem que dar 1 quilo. Sim. E a pessoa pega aquilo aqui, faz assim, tá sentindo e tal, sentiu que deu 1 quilo, bota, é 1 quilo mesmo. Mas isso é algo treinado, não? Então, isso é uma coisa física? Física, mas treinada. Como ele falou, do subconsciente nos dedos do pianista, não? Isso é uma coisa assim. Sim, o subconsciente nas mãos. Não. Ele sabe, sem a mente pensar, ele sente pelo peso quando é 1 quilo. Não é pelo peso. Ou ele se transferiu então para a forma ou a massa. Não, é o mesmo estalinho das 6 horas. Faz acordar, por exemplo. Eu não entendi. O sentimento, né? Sim. Ele está dizendo que seria a mesma coisa do subconsciente que faz acordar. Que faz, certo? Que no momento diz, agora está bem. Está bem. Sim. Mas é isso que eu digo. Sim. Porque ninguém nasce, ou tem algumas pessoas que às vezes até nascem com isso, mas é raro. Mas a maioria adquire isso através de prática. Isso. Sim. Sim. Poderia dar uma ideia do que seria a intuição se condicionando com o físico? Supõe-se que a nossa consciência esteja repousando, suspensa ou temporariamente omitida. Mas esta é uma visão superficial da coisa. O que está temporariamente omitido são as atividades acordadas. Quer dizer, não trabalho, não leio, não converso, ou se eu não converso, então não é a conversa normal que tem no sonho. Então, isso realmente é, pelo tempo do sono, omitido. O que está repousando é a mente de superfície. Ela não tem mais percepções sensoriais. E também a ação consciente normal da parte corpórea nossa está repousando. Nosso corpo deveria estar repousando. Tem gente que bate no sono, a própria gente bate. Mas a consciência interior não está suspensa. Ela entra em novas atividades interiores, das quais nós lembramos somente uma parte que acontece ou que é gravada em algo de nós que está próximo à superfície. Então, fantástico, não? Uma consciência assim, é tão verdadeiro isso. A consciência interior não está suspensa. Não sei, isso confio que ele seja assim.
Mas como agora ele diz, não, ela entra em novas atividades interiores. E nós lembramos dessas atividades interiores somente uma parte. Aquela parte que está acontecendo, e se não acontecendo, talvez esteja acontecendo embaixo, mais profundo. Então aqui está gravada em algo de nós que está perto à superfície. Então não quer dizer nada. É como que eu cito assim, muitas vezes, os nossos esforços de furarmos a terra. Então, vi no último correio da Unesco, num dos últimos, não no último, talvez há meio ano atrás, alguns meses, foi um número sobre a terra. E me chamou a atenção que mostrou uma máquina imensa, uma construção assim gigantesca, realmente gigantesca, enorme. Não sei se foi nos Estados Unidos ou onde, Austrália, não sei agora. Que consegue agora perfurar a Terra, acho, numa profundidade de 30 quilômetros. Enquanto o diâmetro da Terra é... como é? Ricardo, você escreveu isso para mim. Você fez a pesquisa do diâmetro total da Terra. Eu não sei agora, são... No fundo, pouco importa se são 1.600 ou 10.600. Fica a mesma coisa. Quer dizer, o que nós conseguimos perfurar, sem ter conhecimento do interior da Terra, é assim, é um arranhão na superfície, não? Assim. Como se fosse aqui no livro, no plástico, isso. Nem alcancei nem o linho do livro, nem a capa de papelão, não a página protetora, nem essa segunda protetora, nem a primeira branca protetora, e ainda a própria página do livro. Aí já ouso dizer algo sobre a Terra, sobre como a Terra é construída. Meras suposições. Então a mesma coisa aqui. Então muito real. Só pode ser gravado o que acontece perto da superfície. Fora isso, difícil sabemos. Há mantido no sono, e desta maneira perto da superfície, um obscuro elemento subconsciente, que é um receptáculo, uma passagem para as experiências de sonho, e ele próprio também um construtor de sonhos. Há mantido no sono, quer dizer, perto da superfície, abaixo dela, naturalmente, um obscuro elemento subconsciente, que é um receptáculo ou uma passagem para as experiências de sonho. E ele próprio também um construtor de sonho. 3 funções. Ou ele recebe sonhos que vêm ou do inconsciente ou do supraconsciente, ou ele deixa os sonhos passar, modificando devidamente para a ideia subconsciente, ou ele constrói sonhos. São 3 funções. Mas atrás dele, desse elemento subconsciente, perto da superfície, atrás dele está a profundidade e a massa do subliminal, a totalidade de nosso ser interior escondido, de nossa consciência interior escondida, que é de uma ordem totalmente diferente. Assim como tem, normalmente, vamos dizer, como tem, vamos dizer, o diretor no seu gabinete, o reitor, e tem na frente o chefe de gabinete, o secretário. Agora, falar com o secretário é uma coisa, falar com o diretor é uma outra coisa. O nível do reitor deveria ser infinitamente superior ao chefe de gabinete, ao nível do chefe de gabinete, não? Ou da mostra de datilografia, ainda mais na frente, não? Você pergunta primeiro, ele diz, então vai para dentro e diz, bom, vamos ver se pode falar com o chefe de gabinete. Se eu tenho um bom pistolão, então entra lá. Aí entra eventualmente, consegue penetrar no reitor, mas eventualmente só. Depende. Então,
assim tem um obscuro elemento subconsciente entre esta ordem diferente do ser interior e a consciência acordada. É um vestíbulo, uma secretaria, que muitas vezes, por ser a secretária se achar muito importante e muito conhecedora das coisas, então ela até falsifica as informações, né? Porque quer ter a mãozinha no jogo. Então aqui tem o nosso elemento subconsciente. Então atrás dele tem a massa e a profundidade do ser subliminal, a totalidade do ser e consciência interiores escondidos, que são de uma ordem totalmente diferente. Normalmente é uma parte subconsciente em nós, intermediária entre a consciência e a pura inconsciência, que envia para cima, através desta camada de superfície, suas formações na forma de sonhos, construções marcadas por uma aparente inconsequência e incoerência. Comumente é uma parte subconsciente em nós, que envia para cima, através desta camada de superfície, desta secretaria, suas formações na forma de sonho. Sonhos, construções marcadas por uma aparente inconsequência e incoerência. Muitas dessas estruturas fugidias são construídas sobre circunstâncias da nossa vida presente, selecionadas aparentemente por livre-arbítrio e secundadas com a fantasia de variação. Outras construções desse tipo chamam de volta o passado, ou então só circunstâncias e pessoas selecionadas do passado, como um ponto de partida para edificações semelhantes fugidias. Há outros sonhos do subconsciente que parecem ser fantasia pura, sem nenhuma tal iniciação ou base. Mas o novo método da psicanálise, tentando olhar pela primeira vez para dentro de nossos sonhos com algum tipo de compreensão científica, estabeleceu neles um sistema de significados, uma chave para coisas em nós que precisam ser conhecidas e manipuladas pela consciência acordada. Isto por si, este fato, muda todo o caráter e valor da nossa experiência de sonho. Começa a parecer como se houvesse algo real atrás dela, da experiência de sonho, e como se isso também fosse um elemento de uma importância absolutamente não menos prática do que a vida. Então isso foi o começo falando sobre os sonhos como vindo do subconsciente, ou esse elemento intermediário apresentando isso de maneira subconsciente, o próprio subconsciente que vimos que é um registro total de todas as experiências, fazendo formações e através de seu mensageiro intermediário, fazendo sonhar com coisas do passado, ou fantasias, ou relacionadas ao dia de hoje que aconteceu, mas tudo incoerentemente organizado. Mas o subconsciente não é nosso único construtor de sonho. O subconsciente em nós, vem o texto que já lemos, é a margem extrema de nossa existência interior, secreta interior, onde ele encontra o inconsciente,
Quer dizer, o subconsciente é um grau de nosso ser em que o inconsciente luta para dentro de uma semiconsciência. A consciência física de superfície também, quando ela afunda descendo do nível acordado e retrogride em direção ao inconsciente, se retira para dentro desta subconsciência intermediária. Quer dizer, seria o mar outro exemplo. A grande massa d'água é o inconsciente. A camada, vamos dizer, não sei se são 200 metros, ou 300, ou 100, só não sei, ou 50, onde ainda a luz do dia penetra ofuscamente e vai-se cada vez mais obtusamente, e cada vez mais vai o grau de luminosidade se rebaixando e perdendo até que comece a região daquilo onde a luz do dia nunca penetra. Então, esta camada de cima, em relação à massa d'água embaixo, fina relativamente, seria o subconsciente. Em cima tem o dia, consciência acordada. Elemento subconsciente, elemento do inconsciente, insondavelmente profundo e grande. Então, tudo que passa do consciente para o inconsciente tem que passar pela subconsciência, esta camada. Então, o subconsciente em nós é a extrema margem da nossa consciência secreta interior, onde ela encontra o inconsciente. É um grau de nosso ser, não é algo que não pertence ao nosso ser. É um grau de nosso ser em que o inconsciente luta e chega para dentro de uma semiconsciência. A consciência física de superfície também, quando ela afunda descendo do nível acordado no sono e retrogride em direção ao inconsciente, se retira para dentro desta subconsciência intermediária. Quer dizer, a consciência física, superfície, então, não se perde totalmente na escuridão do inconsciente. Ela vai para a região intermediária, não mais exposta à ação da mente, e não mais devendo respostas à mente, mas dentro de sua própria água de bolsa, como se retornando no ventre antes de nascer, mas não se desfazendo até o óvulo não fertilizado. Isso seria no inconsciente, mas torna-se outro embrião fértil. Ou, de um outro ponto de vista, esta obscura parte de nós pode ser descrita como a anticâmara do inconsciente, através da qual suas formações se elevam para dentro de nosso ser acordado ou nosso ser subliminal. Talvez do outro lado. Lá de cima é a descida, lá de baixo a subida. Quando dormimos e a
parte física de superfície nossa, que em sua primeira origem aqui é uma manifestação, uma expressão do inconsciente, salta de volta em direção à inconsciência que a originou. Então esta parte física nossa entra neste elemento subconsciente, nesta câmara, anticâmara, o substrato subconsciente, e lá encontra as impressões de seus hábitos passados ou persistentes, da mente e de suas experiências. Porque todos deixaram sua marca em nossa parte subconsciente e tem lá um poder de recorrência. Quando dormimos, e a parte física de superfície de nós, que em sua primeira origem, aqui, é uma manifestação, um lançamento, talvez melhor, um lançamento dos inconscientes, quando essa parte física de nós, então, salta de volta em direção à inconsciência que a originou. Então, necessariamente, esta parte física, ela entra nesse elemento subconsciente, nesta anticâmara, nesse substrato. E lá encontra as impressões de seus hábitos de mente e experiências passadas ou persistentes. Porque todos os hábitos da mente, todas as experiências, deixaram sua marca em nossa parte subconsciente. E lá tem um poder de recorrência. Ora, outra vez, temos que lembrar, quando se fala da parte física de superfície, não é a consciência corpórea, mas é a consciência que me identifica a minha pessoa com o meu físico, e com meus hábitos físicos, e meu ambiente físico, e minhas vivências físicas. Então, isto desce. Isto, então, lá talvez se fala outra vez o menino, a criança. Quer dizer, encontra hábitos passados, recorrendo sempre lá de subconsciente. Em seu efeito sobre o nosso si acordado, esta recorrência, muitas vezes, toma a forma de uma reafirmação de velhos hábitos, de impulsos dormentes ou suprimidos, elementos rejeitados da natureza, ou ela volta para cima como um resultado diferente, não tão facilmente reconhecível, peculiar e disfarçado ou sutil desses impulsos, elementos suprimidos ou rejeitados, mas não eliminados. É sutilíssimo. Então, mais uma vez, em seu efeito sobre o nosso si acordado, esta recorrência muitas vezes toma a forma de um reafirmar de velhos hábitos, impulsos dormentes, os suprimidos, elementos rejeitados da natureza. Quer dizer, então, o sono tem como a nossa consciência não é mais acordada, e como ela não tem mais controle, não exerce mais controle, mantendo a rejeição de certos elementos. Então, o sono pode nos recolocar em condições psicológicas ou vivenciais que, por um bom período, já superamos totalmente. Mas que, eventualmente, então, através do sono, voltam para nós. Nós não percebemos que reentraram em nosso ser. Mas talvez percebemos de repente que
Ao viver, nós estamos fazendo coisas, ou temos vontade ou necessidade de fazer coisas que ontem, com toda clareza, rejeitei, não aceitei. Inexplicavelmente, a necessidade acordou em mim. E parece muito real. Então, ele diz, vamos suspender a complicação aqui por um momento, ele diz que são coisas que você rejeitou, suprimiu, afastou de si, mas não eliminou, não matou, não arrancou com as raízes. Isso então está vivo lá no... Falamos do cachorro. Você botou ele na rua, não quis mais esse cachorrinho feinho. Está lá na rua. Mas deixa a porta aberta por um momento. E está lá na casa. Quando você entra todo feliz, não? Já suspeita que vai ser posto para fora. Mas tenta por tudo, não é? Escapulir e ficar aí. Óbvio. Se fosse um cachorro físico, a gente perceberia. Mas não, como não é, é um cachorrinho subconsciente, não? Hábito antigo e assim ainda querido por nós, embora a consciência diz, não pode mais fazer isto. Isto não é bom. A mãe diz, não pode agir assim, então não posso agir assim. Mas ao dentro ainda acaricia aquele velho hábito, não? Foi tão bom. Aí está, pronto. E de repente a gente está na mesma de antes. Esses hábitos, esses efeitos são kármicos? Podem ser considerados kármicos? Não, não são kármicos. São vestidos de kármicos. Vamos dizer, a psicologia do karma é muito primitiva. Ou não a psicologia, vamos dizer. Então, vamos dizer, fatos primários psicológicos levaram a estabelecer, vamos dizer, a teoria do karma. Enquanto isso tem uma explicação psicológica perfeita, objetiva, que não tem a ver nada com destino. A psicologia não é do karma, ela é sua. Mas por não entender, então você bota um mecanismo, uma explicação que parece então ser algo de destino, algo que você mesmo constrói seu destino e colhe as frutas de suas ações. É certo, é isso mesmo. Você não eliminou aquela coisa enquanto você tinha a oportunidade, agora você tem que reassumi-la, ela vai atingir sua vida. É certo. Mas que seja uma lei imposta sobre você, absolutamente. Se você tiver alguma inteligência e alguma sensibilidade mais profunda, você pode ir lá e dizer, puxa, voltou a coisa, desta vez ele não vai escapar, desta vez eu mato o bichinho. Para não voltar outra vez. Funciona e não funciona. Se você não matar, não tem o nome. Mas a explicação é diferente. A explicação do karma não lhe dá recursos em mão de você mexer em seu destino, sua existência, sua vida. Você tem que aguentar estupidamente e sem nada em mão o que você semeou antes. Mas aqui não. Não estou bem nessa psicologia, não sei se pode ser trabalho. Pode, deve. Olha, não é fácil. Então, na consciência sonho, o fenômeno é uma construção aparentemente fantasiosa. Um composto de figuras e movimentos construído sobre ou em volta das impressões enterradas, com sentido nelas que escapa à inteligência acordada, porque não tem nenhuma chave para o sistema de significados do subconsciente. A lógica do subconsciente é uma lógica que não é a lógica da consciência acordada.
Então, se você olha para isso com consciência acordada, você não encontra nenhum significado, mas tem um significado. Só para isso você tem que penetrar na consciência, na lógica do subconsciente. Então, óbvio, é outro nível, outro estado de ser. É diferente. Por isso, então, como vimos nos trabalhos sobre o subconsciente, a questão é trazer a luz para dentro do subconsciente, para que tudo possa ser visto e organizado pela consciência acordada. Porém, quando você não trouxe a luz para lá, você não vai ver nada, ou só coisas que vão enganar você. A inteligência acordada não tem chave para o sistema de significados do subconsciente. E após algum tempo, esta atividade do subconsciente, o sonho, o fenômeno de sonho, parece afundar para trás, para dentro da completa inconsciência. E falamos então deste estado como um sono profundo sem sonho. Quer dizer, tem o sonho, depois ele acaba e não tem mais memória de nada. Então dizemos, eu dormi hoje profundamente, ou eu te desejo um sonho profundo, sem sonhos. Então a pessoa deve responder, muito obrigado, só que você é um ignorante. Então, depois de algum... Como Novalis diz, né? Ser humanidade é um papel humorístico. Então, depois de algum tempo, esta atividade subconsciente parece afundar para trás, de volta, para dentro da completa inconsciência. E então falamos deste estado como um sono profundo sem sonhos. Depois, de novo, emergimos para dentro das áreas de sonho, ou voltamos então já à superfície acordada. Mas, na verdade, naquilo que nós chamamos de sono sem sonhos, nós fomos para dentro de uma camada mais profunda e mais densa do subconsciente, um estado envolvido demais, imerso demais, ou obscuro demais, obtuso e pesado demais, para trazer à superfície suas estruturas. E estamos sonhando lá, mas incapazes de pegar ou reter na camada de memória do subconsciente essas figuras de sonho mais obscuras. Ou então, pode ser outra opção, a parte de nossa mente que não permaneça ativa no sonho, que não permaneça ativa no sono do corpo, entrou nos domínios interiores de nosso ser. O mental subliminal, o vital subliminal, o físico sutil, ela perdeu toda a sua conexão ativa com as partes de superfície de nós.